Sagrado Podcast, então a gente tá na hora tão esperada, que é a hora da entrevista, agora com Babalelo de Logum Edé. Babalelo, primeiramente queria dizer que é uma satisfação enorme tê-lo conosco aqui no Sagrado Podcast. O Sagrado Podcast torce bastante pelo senhor, bem como torce pela Editora Onira e por todas as pessoas que, na verdade, fomentam a ancestralidade negra, preta. E quando eu falo negra e preta, eu não falo só de quem tem a cut de pele como a minha. Falo do senhor também, ainda porque a primeira mulher, Eva era negra. Está antropologicamente comprovado. Eu tô falando no sentido figurado, tá? Tô falando que a primeira preta era Eva, não. Mas e antes que vocês deem um chiliquinho. Mas foram feitos do barro era branco. Mas e Adão? Adão? É, também era. Como é que a gente chamaria Adão se fosse na antiga Roma? Bom, independente de qualquer coisa, corte pra podcast. É uma satisfação tê-lo conosco aqui, véio. Babá. E aí o Brasil quer saber um pouquinho quem é a figura do Babalelo de Logum. Fala um pouquinho da sua infância, até o senhor se enxergar por membro produtivo da nossa sociedade. Conta um pouquinho de quem foi Lelo, de onde nasceu, como foi na escola, sofreu muito, teve bullying. Fala pra gente um pouquinho de quem é o senhor. Tive porque na escola, vamos lá. Fala só um pouquinho mais alto, tá? Vamos lá. Eu nasci no Flamengo. Minha família sempre teve. Até esse dia eu estava conversando com os amigos na internet. Eu sempre tive uma condição financeira, para a época, muito legal, porque demorou muito tempo para eu entender isso, tá, pai? O Candomblé me ensinou isso. Eu tinha televisão colorida, tinha máquina de lavar. Quer dizer, minha mãe, né? Tinha, né? Para quem não sabe, né? Para quem tinha telefone era rico, né? A antiga Telerge, né? Sim. Você tinha que comprar ações da Telerge para você ter uma linha telefônica ou então alugar. Então eu nasci, vamos dizer, em berço esplêndido. Um pouco mais abaixado do que os seres humanos. Sim, era a classe A, B e C. Era um ser um pouquinho melhorado, né? Era um ser quase B. Hã? Você morou onde no Flamengo? Eu morei no Flamengo atrás da Rede Manchete, né? Até mais ou menos meus 4, 5 anos. Depois. Perto ali da Glória, aquela situação ali. Eu não lembro porque eu era pequenininho, mas minha mãe conta que até meus 5 anos meu pai comprou um apartamento ali no Flamengo atrás da Rede Manchete. Eu nasci ali. E aí meu pai começou a fazer. Meu pai é da Maria Mercante, ele é o primeiro chefe de cozinha da Maria Mercante, e aí ele conseguiu um cargo dentro da Petrobras e começou a viajar, e com medo de ser corno, né? Pai, tem que falar a verdade. Maria Mercante é complicado. Né? Com medo de ser corno, ele foi pro quintal da minha avó e fez uma meia água lá, né? E aí eu vim morar aqui em Santíssimo, né? Zona Oeste do Rio. Perdi um irmão com 7 meses, isso é importante, que mais lá na frente eu vou contar um pouco desse meu irmão, que faz parte da minha vida espiritual. Perdi meu irmão com 1 ano e 7 meses, ali meus pais se separaram, né? Cada um foi para o seu lado, depois da morte do meu irmão, e eu sempre fui muito grudado com a minha avó. Minha avó, Dona Antônia, era uma mulher de pouca leitura, de pouca escrita, veio de Mangaratiba, vendeu as fazendas, uma parte das fazendas do meu avô, né? Em Mangaratiba, foi morar na Vila Kennedy, quando Vila Kennedy era fazendas, né? Depois Getúlio Vargas veio e tomou tudo, e aí ela ganhou esse terreno em Santíssimo, junto com meu avô. Minha avó foi feita dentro do Candomblé, largou tudo e foi para Umbanda, né? E depois de algumas coisas que aconteceram lá, que até hoje não é muito bem definida, ela simplesmente tinha o altarzinho dela lá de Umbanda, mas não fazia mais, não tocava, não fazia mais nada. E aí, quando nesse período eu era evangélico, era da Assembleia de Deus de Bangu, porque meus pais se separaram. E aí, meu pai, na tentativa de voltar para minha mãe, falou que ela só voltaria se ela aceitasse Jesus. E não sei se deu certo ou se não deu certo, né? Mas, enfim, meu pai se desviou de novo, minha mãe está na igreja até hoje. Mas voltaram? Hã? Voltaram?
Não, nesse período eles voltaram umas 399 vezes. Minha mãe sempre na igreja e meu pai. Meu pai já foi budista, já foi aquele que tem um livrinho que até Timaya falava muito. Universo em Desencanto. Isso. Timaya falava muito do universo em desencanto. Meu pai já foi um monte de coisa. Hoje em dia ele está mais no universo em desencanto. E aí, pai, minha avó faleceu. Eu estava na casa do meu amigo. Na verdade, eu estava na igreja e não estava, né? Estava na igreja e não estava. Eu já estava começando a estudar tarô, esoterismo, porque na minha cabeça esoterismo era uma coisa menos de Satanás. Sem querer interromper, mas sua sexualidade já estava bem definida nessa época ou tu era uma pessoa confusa ainda? Pode falar abertamente? Abertamente, lógico. Então, pai, eu fui violentado pelo meu primo com 7 anos de idade. Nem digo violentado. Eu tinha 15 anos, eu tinha 7, mas eu só fui entender, e uma vez até uma pessoa me zombou em relação a isso, eu só fui entender que aquilo que eu fazia com meu primo era estupro de vulnerável. Com 15 anos. Porque uma criança não sabe o que está fazendo, então é violência sexual, estupro, sim. E eu só fui entender que aquilo que eu fazia com meu primo era sexo com 15 anos. Porque eu conheci uma pessoa, né? Fomos para vias de fato e aí a ficha caiu. Então, realmente, dentro da escola, sofri alguns bullying, sim. Aconteceu uma situação... Eu estudei durante muito tempo dentro do Ferrarves. Não sei se vocês já ouviram falar, Ferrarves em Bangu. Já ouvimos falar, sim. É uma escola particular, bem rígida, bem militar. E a gente sentava assim nas cadeiras, né? Então ficava eu, Rodrigo, Sandro e Gustavo. E o Sandro era todo afetadinho e tal, então a gente achava que o Sandro era gayzinho. A gente cismou, né? O capeta, quando não manda o secretário, ele vem pessoalmente. A gente, criança, cismou de levar o Gustavo, o Sandro, pro Bahia para ver se eles faziam meinha, para poder ter certeza. Na época era meinha, né? Era meinha. Nossa década de 80, 90 foi uma boa década. Tu já fez meinha, Godadinho? Não, cara, nem inteirinha. E aí a gente entrou pra dentro eu e o Rodrigo. Entrou, mas não teve nada. A gente só queria mesmo saber do salto. No outro dia, o diretor falou que tinha um documento lá, que tinha câmera. Nem tinha câmera naquela época. Que tinha câmera, que não sei o quê, e vai chamar seus pais, e vão chamar seus pais, e para não chamar seus pais, vamos resolver aqui. Enfim, o idiota do meu colega pegou, se entregou de uma coisa. Ele ainda falou assim: não, fizemos o quê? Que eu não estava lá. Eu não estava lá. Aí foi quando começou realmente o bullying dentro do colégio, que aí a escola toda ficou sabendo. O que era para ficar dentro da secretaria, né? Que se disseminou numa forma que não deveria, sem ética. Sim. E que acabou me gerando minha terceira, quarta, quinta. Aí na sexta série eu fui pro Atlas. Dentro do Atlas... Estudou no Atlas? Eu estudei lá. No Atlas de Senador Camará. Não, estudei no de Bangu. Minha mãe estudou no de Bangu. E aí fomos pro Atlas de Camará. Um menino do Ferrarves foi pro Atlas. Aí começou o inferno todo de novo. Só que eu não sabia que eu era gay. Eu sabia que eu gostava de meninos. Mas eu não sabia que o gostar de meninos me transformava em gay. Né? E aí, com o passar do tempo dentro da igreja, quando eu comecei a entender realmente que eu era diferente, eu comecei a ter uma certa briga com Deus dentro da igreja. Tinha olhares na igreja, as pessoas já desconfiavam, falavam gracinhas, era tudo normal? Porque, na verdade, pai, eu nunca fui totalmente afeminado. Namorava meninas? Sim. Eu sempre fui... Sabe aquela coisa assim? Ele não é afeminado, ele é educadinho. Eu era educadinho. Né? Mas isso acontece até hoje. As pessoas ainda ficam assim... É ou não é? É ou não é? Porque eu sou muito educado. Então, as pessoas às vezes não estão acostumadas com... Como se fizesse alguma diferença. Isso é o problema de cada um, né, Babá? Sim. E aí, na igreja, eu comecei a brigar com Deus por conta disso. Até que chegou um rapaz chamado Otávio de Carvalho. Ele foi dar o seu testemunho, falando que um dia ele foi em Munique. Se eu não me engano, minha mãe ainda tem esse LP lá em casa, do testemunho dele.
falando que foi curado do HIV, que era o auge, né? Na minha época foi o auge. E 6, 8 meses depois eu descubro que ele Esse morreu. cara não é um cara que deu um testemunho, que era casado com uma loura bonita, Lindo, aberta? o filho dele era lindo, lindo. Rapaz, esse cara eu nunca. Desculpa, eu acho que eu não quero pecar, não, mas o cara, eu vi um testemunho, tava na época da igreja, né? Aí tá lá, Igreja da Glória. Eu falei, ele não tá convertido. Ele não tá, ele tá convencido. Não tá, Ele não. tá convencido. Ele tá se convencendo. Não, ele conseguiu fazer um filho Mas se curou do HIV. E sim. engraçado, pai, que é muito engraçado, né? É bom que morreu depois de 7 meses, tão curado que ele tá. E aí eu falei assim, ué, mãe, como é que é isso? Ah, ele aceitou Jesus, mas voltou pro pecado. Eu falei assim, não, mas olha só. Dentro da Bíblia diz que o que Deus dá, ele não tira. Se ele deu a cor, ele não tem como tirar. Verdade. Aí aquilo já me deixou bolado. Né? E aí eu tenho esse livro lá em casa, até empresto pro senhor se o senhor quiser. O Dia que eu nasci de novo. Também é um rapaz gay. E aí eu queria, porque queria conhecer o candomblé, porque eu queria destruir o candomblé. Porque como é que se você faz cortes no corpo todo a ponto de chegar na coluna, dormir praticamente numa pocilga de ervas maceradas podre? Eu falei assim, isso não é religião de Deus, isso é do capeta. Verdade. Não, eles contavam. Enquanto você tá no candomblé, tá tudo lá, você recebe sua pombagira, recebe tudo. Depois você vai você aceita Jesus, aí você começa a queimar a religião. Você começa. Entendeu? Então, assim, querendo ou não, isso começou a mexer um pouco comigo. Aí eu saí da igreja. Minha avó veio a falecer, eu estava na casa de um amigo meu. Do nada, eu fui levado, dormindo, até o cemitério de Campo Grande. Eu vi um rato passando. Eu virei para minha avó e falei assim... Eu vi o caixão, minha avó deitada no caixão. Ela em pé. Eu falava assim, eu nunca mais vou lhe ver, né? Ela vai durante um período. Isso foi uma projeção astral, foi espiritual. E aí eu virei... Aqui, ó, eu conto essa história, eu me arrepio todo. Daria um bom livro. E eu falei assim, eu tenho uma coisa para lhe contar, que minha avó não sabia para gay. Aí nessa hora eu falei assim, eu queria contar uma coisa pra senhora. Ela falou assim, meu neto, eu só quero que você seja feliz. Eu acordei, virei pro meu amigo Augusto, que Deus já levou ele. Ou na verdade ela sempre soube quem era você e te amava. A gente era muito grudado, pai. A gente era muito... Eu posso dizer pro senhor que minha mãe era minha avó. Minha mãe era minha avó, porque era tudo a gente junto. Minha avó o amor não tem barreiras, né? Sim, e a gente se conhecia muito. Meu amor por plantas eu peguei por causa da minha avó. Meu amor por bicho eu peguei por causa da minha avó. Eles me conhecem, minha mãe. Não que eu não ame minha mãe, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é aquele amor, não é... eu não sei explicar. Minha avó era minha vida. Pode sabe? continuar sendo. Não, sim, ela é minha ancestral e tal, aquela coisa toda. Mas minha avó era minha vida. Não vou dizer pro senhor, se eu perder minha mãe, eu não vou sentir. Vou sentir, mas eu não sei se o buraco que minha mãe faz, minha mãe também vai fazer. Não sei se... Gente, pelo amor de Deus, não quero nem tentar, que às vezes as pessoas falam, ele não ama a mãe. Não, amo. Lógico que ama, mas são papéis diferentes. Sim, minha avó era minha conselheira. Enfim. Sabe que minha avó era uma pessoa super ativa. E o único momento que ela tinha para ver televisão era à noite. Que ela nem via, ela escutava enquanto estava fazendo crochê. E ali eu era o único neto que conseguia deitar nas pernas dela e ela fazia carinho. Porque minha avó não era uma mulher carinhosa. O carinho dela era guardar um pedacinho de bolinho pro senhor, um bolinho de chuva, um pedacinho de uma comida lá que ela... As mulheres mais antigas, elas tinham um grau de austeridade um pouco maior do que a de hoje em dia, né? Hoje em dia é mais mimimi. Antigamente o pau cantava. E a minha avó era rígida. Então ela me demonstrava amor de outras formas. Cuidando da nossa roupa, cuidando da nossa comida, não deixando atrasar, né? Mas eu lembro nitidamente que todas as vezes eu ia dormir na casa dela, eu tinha, junto com os gatos, um cantinho no colo dela. O mais interessante de tudo, que foi nessa visão que o senhor teve, se desdobrando, obviamente, espiritualmente, alguns adultos nossos de Fá falam, Mani Tanchela, entre outros, se eu não me engano, Turalene, tem uns adultos que falam do transporte espiritual,
Uraoba, agora eu não vou lembrar direito ao certo. O Rony Teixeira é uma coisa, um dos que eu tenho relativa certeza. Fala, o transporte espiritual foi tu ter estado com a sua avó e ela falar que só queria que tu fosse feliz. Porque, na verdade, Lela, ela deve ter descoberto isso em você antes de você imaginar que tivesse a opção da homofetividade, viu? Sim. E aí... E tu querendo contar o que ela sabia. E aí, depois de um tempo, minha tia Valquíria veio me contar que realmente aconteceu. E a gente só sabe que realmente foi uma projeção astral por causa do rato. O rato realmente entrou dentro da capela. Então, ela falou assim, não, meu filho, você tá lá assim e tal. Houve essa história do rato. E aí, pai, com 15... Abrindo só um adendo. Dentro da igreja, eu não tinha paz. Eu estava o tempo todo brigando com Satanás, porque Satanás queria cirandar, tinha que jejuar, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, porque o diabo estava assim, eu não dormia direito, porque minha madrasta estava fazendo... Vai falando que eu vou ali no banheiro só, né? Minha madrasta estava fazendo macumba, não sei quem estava fazendo macumba para minha mãe, que não sei o quê. Minha avó faleceu com 15, 20 dias... Eu recebi alguma coisa, não sei o que era, estava na casa... e no dia do falecimento da minha avó, eu fui na casa de um amigo meu, que é o meu irmão de santo, Paulo César, ele tinha um gongá de Umbanda. Eu me abracei num preto velho, que tinha lá, pai Joaquim, eu me abracei, pai. Eu não chorei o enterro da minha avó todo. Eu não derramei uma lágrima. Muito pelo contrário, ela queria jogar o pastor dentro do buraco. Porque toda hora, quer aceitar Jesus? Teve uma hora que na hora que foi descer o caixão, não, minto. Na hora que eles foram botar o caixão para ser empurrado, os irmãos da igreja vieram para segurar. Eu falei, não. Eu falei, vem cá, não tem homem aqui não, tudo mais velho do que eu. Eles estão dominando aqui o enterro da minha avó. Aí meu tio veio, meu primo veio, não sei o quê. Aí minha mãe já ficou meio... Minha mãe já me conhece, né? Aí ela já falou assim, pelo amor de Deus. Eu falei, mãe, não tá dando. Toda hora aleluia, toda hora glória a Deus, toda hora vamos aceitar Jesus, porque a morte não é aí, sim, e vamos aceitar Jesus. Quando minha avó foi descendo no caixão, gente, a pior experiência, eu já fui em 2 ou 3 enterros que era gaveta. Mas a pior dela é quando é terra. Que aquelas pasadas bate. Pai, eu escuto até hoje. Mas é bem interessante, sim, porque quando meu pai faleceu, meu pai era tão filho da puta que ele falou assim, eu vou foder a vida de vocês, eu vou morrer ou no Natal ou num outro dia de festa, numa Páscoa. E ele, por ironia do destino, morreu no dia 25 de dezembro, né? Ele sabia que ia morrer nessa data, esse bobo, rapaz. E assim, eu já ia falar que ia morrer dia 30 de fevereiro. Eu esqueci de apagar a memória desse homem. Falar que vão... E é bem interessante porque todo Natal ele falava assim, eu quero que vocês festejem. Então, ou eu vou ferrar a vida de vocês vão ficar muito tristes, ou vocês vão aprender a festejar a vida. E foi uma escola pra mim. Mas aprendi a festejar. ou fico triste, velho. Tem 2 opções, sim. Né? E é bem legal o que você está falando, porque o que acontece? Quando meu pai faleceu, eu que organizei tudo para minha mãe, tudo, e ali eu frio, tranquilo. Quando caiu a primeira pá de terra, que eu acho que bate na nossa cabeça, porra, agora ele não vai voltar mesmo não. Porque eu acho que a gente ainda fica acreditando, será que daqui a pouco vai... Acorda, né? Então, quando você vê realmente a primeira pá de terra batendo, que vê, você agora ferrou, ele não vai sair de lá, é a hora que você realmente a ficha cai. E o que você está falando é muito interessante. E